Meus prezados, de fato, esta discussão tem um final feliz, tem uma maneira correta de a gente ver. Essa questão dessa genialidade da ciência, dos grandes homens de ciência, dos doutores e pós-doutores na pesquisa e que vivem, dedicam suas vidas às pesquisas, e mesmo apesar de tudo, de tudo que estudaram, de todos os livros que leram e tudo, se mantêm céticos em relação à revelação de Deus, às coisas que a Bíblia diz, não é de estranhar, não é de deixar nenhum cristão espantado e nenhum de nós que tem um pingo de inteligência, que seja cristão, cristão autêntico, possa se sentir assim frustrado em constatar essa realidade. Não há de ser assim de forma alguma. E por que temos que dizer isso? É a mesma coisa em relação àquela ideia da teoria da conspiração. A teoria da conspiração, nós inclusive temos geralmente associado a teoria da conspiração com a revelação de Deus, quase como se uma coisa fosse igual a outra. E vamos ver como realmente existe esse paralelo. Os grandes gênios e os grandes cientistas, os grandes doutores da ciência, têm se mantido céticos e talvez continuem céticos aí por mais longos anos. Por quê? Qual o raciocínio que se faz? É que o inimigo da humanidade, o inimigo que só é revelado abertamente nas Escrituras Sagradas, portanto só quem tem conhecimento das Escrituras Sagradas, sejam elas a Escritura muçulmana, sejam elas a Escritura judaica, sejam elas a Escritura cristã, então, das grandes religiões monoteístas, então somente quem tem acesso e teve conhecimento e realmente reconhece esta realidade, consegue ver esta realidade, que é a da revelação do Senhor, de que fala de um inimigo que existe na Terra, um inimigo invisível e que não é humano, é sobre-humano, porque é um inimigo angelical, 100 mil vezes mais inteligente do que qualquer um de nós. Então, o fato de existir este inimigo é que nos dá a perfeita compreensão de por que os gênios da ciência, os grandes doutores, não aceitam, não creem, não acreditam nas revelações da palavra de Deus e das coisas da espiritualidade. E isto então nos dá o consolo e nos dá a plena consciência de que, para enganar gênios extraordinários, por exemplo, enganar um Stephen Hawking, que é aquele cientista que tem aquela deficiência, aquela doença degenerativa, então para enganar nomes dessa espécie, nomes de alto gabarito e alta inteligência, só mesmo uma inteligência muito maior, uma inteligência sobre-humana conseguiria enganar gente como ele. Então, a rigor, nós cristãos não devemos de maneira nenhuma ficar espantados
com este engano constante na cabeça das pessoas. E estamos falando aqui dos cientistas, mas qualquer pessoa que negue essas realidades espirituais e diga que o universo inteiro é feito apenas de matéria, então este engano que está na cabeça de muita gente, não apenas de cientistas, tudo isto se deve à inteligência demoníaca, à inteligência do inimigo de Deus, que consegue ludibriar as pessoas por ser muito mais inteligente do que elas. Então aí está a resposta. E nós, como dizíamos no começo, isto faz com que a teoria da conspiração equivalha à revelação do Senhor. Por quê? Porque vocês sabem que o grande trunfo, o grande segredo da teoria da conspiração é o fato de que, quando alguém se levanta contra ela, isto é, quando alguém diz que a teoria da conspiração não existe, ou que a teoria da conspiração é loucura, é invenção da cabeça de fanáticos, ele está justamente colaborando com a teoria da conspiração, pois a ideia do grande teórico da conspiração é justamente perceber que aqueles que trabalham desdenhando a teoria e dizendo que a conspiração não existe, enfim, desfazendo essa crença básica da teoria da conspiração, são justamente os conspiradores, faz parte dos conspiradores. A conspiração tem agentes infiltrados, muitos deles inconscientes, e que trabalham para desacreditar a conspiração. Então, justamente esses agentes, quando levantam a voz para dizer que a conspiração não existe, eles estão mostrando o quanto a conspiração existe e o quanto ela é profunda, ao ponto de enganar mentes brilhantes que olham para o mundo, veem todos os mistérios, veem todos os enigmas, todas as coisas que são terríveis, que estão no mundo, eles veem tudo isso e não atribuem à conspiração. Portanto, fazem parte da grande conspiração. É isso. Somente uma inteligência superior, isto é, sobrenatural, transcendental, poderia enganar mentes tão brilhantes como a dos cientistas e torná-los céticos. Somente uma inteligência sobrenatural poderia se manter ativa e não ser descoberta por nenhum instrumento moderno de detecção. Somente uma inteligência de outro nível ontológico poderia estar presente no planeta inteiro e não ser encontrada por nenhum político mal intencionado. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou da verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus,